E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve esse universo do futebol e nessa temporada está transmitindo uma série de campeonatos pelo mundo. O campeonato alemão, que agora já está decidido com o título do Bayern, mas tem, por exemplo, o campeonato japonês, que está só começando. E para assistir qualquer desses jogos, você só precisa baixar o app pelo link na descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver, sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro segue treinando na Toca da Raposa, tendo em vista o jogo do próximo domingo, 4 horas da tarde lá no Independência, Cruzeiro e Grêmio, um jogo muito importante pela Série B do Campeonato Brasileiro. Não digo que é um jogo que vai definir a liderança, porque como o Bahia também tinha os mesmos 10 pontos, goleou ontem e foi a 13, é muito improvável que Cruzeiro ou Grêmio superem o time baiano aí no saldo. Mas existe sim uma grande expectativa por esse jogo, né, entre os reis de Copas aí, Cruzeiro e Grêmio se enfrentando na Série B devido à incompetência generalizada, né, das gestões esportivas. No caso do Cruzeiro, um negócio até um pouco mais bizarro, né, que envolveu polícia e tudo mais. O caso do Grêmio realmente é difícil de entender porque tinha um elenco bom o suficiente, não tinha problemas financeiros. Foi um daqueles rebaixamentos improváveis. Fato é que as equipes se encontrarão nesse domingo num duelo que tem tudo para ser um jogo muito importante. E a expectativa é de casa cheia lá no Caixote. Até o momento que eu fecho esse vídeo ainda não foram revelados detalhes aí da venda de ingressos, mas há a expectativa de que ainda hoje, no mais tardar amanhã, seja aberta a venda, né? Primeiro para os sócios torcedores, depois para os torcedores ditos comuns, né? Os torcedores que não são sócios, caso sobre ingresso. E com relação ao sócio torcedor, o Cruzeiro conseguiu bater mais uma marca importante, superou 49 mil sócios, e vendo esse engajamento da torcida, não dá para duvidar que a gente consiga alcançar aquela meta estipulada pelo Ronaldo de 50 mil sócios até o domingo, jogo contra o Grêmio, né? Tá um pouco apertado o prazo, mas é possível sim. E aí é aquele negócio, gente, como o próprio Ronaldo já explicou, né? A arrecadação que for feita do sócio torcedor, ela não vai para pagamento de dívida, ela vai para investimentos no futebol. Esses investimentos não são necessariamente contratação de grandes jogadores. Investimento no futebol pode ser, por exemplo, pagamento de salário dos atletas, mas é aquele negócio, né? Quanto mais dinheiro tiver entrando com o sócio, quanto mais gente se associando, mais grana para ser investida no futebol e eventualmente para a chegada de jogadores mais interessantes no mercado lá de julho também, para o segundo turno da Série B. Mas é muito cedo falar sobre isso, não esperem Everton Ribeiro, não virão jogadores desse patamar e com salário milionário, tá? Mas é possível que em julho, né, o Cruzeiro identifique aí alguns setores que precisam de reforços e chegue mais alguém. Focando em quem já está no Cruzeiro, o Dr. Sérgio Campolina falou da situação de alguns atletas que deram entrada no departamento médico recentemente. O lateral esquerdo Matheus Bidu, que inclusive está fazendo aniversário hoje, saiu do último jogo com dores na coxa, mas não teve lesão constatada e já está treinando normalmente com o grupo. Mas o Leonardo Paes, que vinha sendo nosso ala direito, teve confirmado um estiramento na coxa esquerda. Não é uma lesão grave, está em tratamento, mas será desfalque certo para os jogos contra Grêmio e Remo. É uma perda importante porque o Paes tinha acabado de chegar, fez apenas 2 jogos como titular, mas vinha mostrando ali seus predicados, um jogador muito voluntarioso, que estava conseguindo cobrir muito bem aquela faixa ali do lado direito do campo, né? E sendo uma melhoria muito grande em relação ao Rômulo, que era o antigo titular. Inclusive fica essa dúvida, quem será o substituto do Leonardo Paes na ala direita, se volta o Rômulo ou se joga o Giovani. Acho que nesse momento 99,9% dos torcedores cruzeirenses vão optar pelo Giovani, até pela grande partida que ele fez contra a Chapecoense, meteu o primeiro gol e deu assistência para o segundo, enquanto o Rômulo também jogou muito bem do lado de fora do campo, animando a rapaziada ali,
é um cara muito gente boa. Mas acredito eu que o Giovani será o titular nessa partida, por uma questão lógica mesmo. Se não tem o titular Leonardo Paes, o cara que entrou na vaga dele, o Giovani, decidiu o jogo, ele merece ter essa oportunidade como titular. Só peço que vocês ajustem expectativas, tá? Lembrem que o Giovani é um defensor, um zagueiro de origem, que vem sendo adaptado para jogar na lateral direita nos últimos anos, e partidas como essa que ele fez contra a Chapecoense, de ser absolutamente decisivo, foi realmente uma exceção, né? Um dia em que tudo deu certo para ele num prazo ali de aproximadamente 15 minutos. Esse jogo contra o Grêmio vai ser complicado, mas acho que o Pessolano tem muita confiança no Giovani, já botou ele em diversos outros jogos, inclusive entrou em clássicos, né? Então o Giovani vai ser aí o nosso ala direito ao que tudo indica, tomara que faça um grande jogo, defensivamente cumpra o papel, apoia o ataque ali, mas não vamos esperar que o cara seja aí um puta jogador decisivo que vai meter gol todo jogo. Calma, ele é um defensor. E se o Léo Paes foi para o departamento médico, 3 atletas que estavam lá foram liberados para voltar aos treinamentos normalmente com o grupo, tá? O goleiro Gabriel Brazão, que já teve até uns vídeos divulgados aí, fazendo umas defesas bacanas demais. O meia Marco Antônio também está de volta, fazendo aí os treinamentos no campo. Esse eu acho que vai demorar um pouco mais para a gente ver jogando, até porque a concorrência no setor, ela tá muito grande, né? A gente tem muito jogador de meio campo, como deu para ver naquele vídeo que eu fiz ontem de análise tática. E Fernando Canezin, que era titular do time quando saiu lesionado, também deve estar à disposição já para o jogo contra o Grêmio. No entanto, é provável que ele comece essa partida no banco. E a explicação, além do aspecto físico, né, que ele ainda precisa pegar um pouco mais de ritmo até ficar 100%, teve uma parada importante aí por algumas semanas, é que o Neto Moura, que vem sendo titular, ele não pode ser utilizado na Copa do Brasil, porque ele já jogou a competição pelo Mirassol. Então você jogar contra o Grêmio, começando com o Neto Moura, e deixar o Fernando Canezin pro duelo contra o Remo, que naturalmente você não tem o Neto, me parece a forma mais inteligente de lidar com essa gestão e com essa rotação do plantel. Mas é claro que a gente tem outros atletas à disposição, a briga por uma vaga no meio-campo especialmente é muito ferrenha, tem o Adriano que tem entrado bem nos jogos, o Pedro Castro, tem Mitkov, tem uma galera interessante aí que o Pessolano pode utilizar, né? Não é apenas Neto Moura ou Fernando Canezin. Tem várias alternativas, mas acho que nesse momento, como o Canezin era titular do time no momento que saiu, a tendência é que ele recupere o espaço. Mas para esse jogo especificamente contra o Grêmio, eu começaria com o Neto e deixaria o Canezin como opção. O atacante Edu participou de uma live no canal do Samuel Venâncio em que falou algumas coisas interessantes. Que se pudesse voltar no tempo, mudaria sua relação com o álcool e baladas no início de carreira e que até hoje sente dores no joelho por causa da lesão sofrida em 2020. Para quem tiver a curiosidade, assiste a live lá no canal do Samuel Venâncio, que de fato ficou muito bacana, tá? E assim, o Edu, ele é um personagem muito gostável, cara. Ele é uma figura muito carismática e ele falando da lesão sofrida em 2020, que rompeu ligamento, menisco, cartilagem, assim, que o cara ficou todo ferrado mesmo, não sabia se ia poder voltar a jogar futebol, e ele falou, né, joga com dores mesmo, direto tem que tomar infiltração, no início ali do aquecimento ele sempre fica mancando um pouco, até dar uma esquentada ali na musculatura para que ele possa jogar. Isso não é exclusividade do Edu, praticamente qualquer jogador de futebol profissional que você perguntar, ele vai falar que tem algum problema, alguma dor crônica, porque atleta de alto rendimento é assim mesmo. Mas é muito interessante a gente ver como o Edu parece grato por ter essa oportunidade no Cruzeiro, depois de ter passado por isso lá no Brusque, né, algo que poderia ter até encerrado a carreira dele, e ele conseguir ser artilheiro de uma Série B, agora bater aqui no Cruzeiro, tá sendo nosso artilheiro também. É uma história de superação realmente muito bacana, né? Assim como é legal ele reconhecer que lá no passado já errou, já achava que só o talento poderia resolver tudo, né? É um atleta que fisicamente também parecia não se cuidar tanto, parecia meio acima do peso, até no período de Brusque mesmo, né? Dá pra ver que o Edu é um cara que tem uma estrutura física mais larga, digamos assim, ele não é um jogador magrinho, mas quando ele chegou no Cruzeiro ele parecia estar um pouco acima do peso do que ele tem demonstrado hoje. E nesse aspecto entra o mérito também da comissão técnica, né? Que pra jogar com o Pessolano, o jogador realmente
tem que conseguir se entregar bastante dentro de campo, porque essa intensidade na forma que o Cruzeiro joga, especialmente no momento que perde a bola, né, essa necessidade que a gente tem de recuperar logo a posse para tentar construir um novo ataque, é uma coisa que eu pelo menos gosto muito de ver, e acho que todos os jogadores precisam se adequar para poderem jogar e se firmar como titulares, né? Inclusive o Rodolfo deveria ouvir o Edu e se cuidar um pouco mais para entrar numa forma física mais adequada e ser um jogador mais útil. E para fechar, o Fábio deu uma entrevista para o SBT em que reclamou da forma como a gestão do Ronaldo acelerou a sua saída do clube no início do ano. Até aí tudo bem, mas perguntado sobre o rebaixamento em 2019, ele atribuiu a queda a problemas de relacionamento, citando a passagem do Rogério Ceni. Para deixar bem claro, eu acho que nós cruzeirenses temos que parar de dar holofote para os atletas que nos rebaixaram em 2019. Toda hora aparece um diferente conversando fiado, falando A, falando B. A gente tem que parar de dar espaço para eles. Eu vou abrir essa exceção no caso do Fábio, porque é um cara que grande parte da torcida do Cruzeiro tem como ídolo. E essa questão do Fábio com o Rogério Ceni muitas vezes me passa a impressão de ser até uma coisa pessoal. Não sei se ficou alguma mágoa dos tempos de jogador, né? Para quem não sabe, o Fábio é o goleiro que mais tomou gols do Rogério Ceni na história aí do goleiro lá que era do São Paulo e atualmente é técnico do próprio São Paulo. Mas o Fábio vir agora corroborar discurso de Dedé, de Thiago Neves, de Robinho, dessa galera toda e falar que a culpa foi do Rogério Ceni, gente, matemática simples. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, como todo mundo sabe. O Rogério Ceni treinou o Cruzeiro em 8 partidas naquele ano, 7 pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. Se foram 7 partidas, 21 pontos possíveis. No período do Rogério Ceni, o Cruzeiro conquistou 8 pontos, o que é um rendimento ridículo, patético, tá? Agora, fazendo uma projeção, 8 pontos em 7 jogos. Se a gente tivesse mantido esse aproveitamento, o Cruzeiro terminaria o campeonato em 2019 com 43 pontos. Qual foi o rendimento real do Cruzeiro naquele ano? 36 pontos conquistados e o Ceará, que se salvou, fez 39. Então, por qualquer aspecto que a gente quiser analisar, definitivamente dizer que a culpa do rebaixamento do Cruzeiro é do Rogério Ceni não faz o menor sentido. Ele tem a parcela dele? É claro que ele tem, gente. Não tem nenhum inocente naquilo que aconteceu em 2019. O bônus que o Rogério tem, digamos assim, é o fato dele ter trabalhado no Cruzeiro e até hoje não ter recebido nenhum centavo e não ter ainda entrado na justiça contra o clube. Ao contrário de todos aqueles que nós, torcedores, chamamos de ídolo por tanto tempo. E para encerrar a questão, se o problema do Cruzeiro em 2019 era o Rogério Ceni, por que o Fábio e os amigos dele não tiveram um rendimento melhor nas outras 31 rodadas, então? Eles tiveram 31 jogos sem o Rogério Ceni atrapalhando e eles tiveram um desempenho patético. Pior do que o período em que esteve com o Rogério Ceni, em que ele tentou fazer algumas mudanças no time, colocando alguns jogadores jovens, montando um time que tivesse mais capacidade de correr, coisa que aquela galera de 2019 eu não sei se não queria ou se não tinha mais condição mesmo. A minha opinião, inclusive, é que não quiseram, que o rebaixamento do Cruzeiro foi na sacanagem mesmo. Pararam de pagar, eles pararam de jogar. E o que fica de lição pra mim é que o que esses caras tinham que ter feito pelo Cruzeiro era dentro de campo lá em 2019. Eles não fizeram. Eles não quiseram fazer ou não deram conta. Então agora não vem encher o saco. O que eles têm que conversar com o Cruzeiro é na justiça, porque de fato o Cruzeiro deve muita grana para eles. Grana essa de contratos que foram assinados na época de Wagner e Thair por valores completamente acima da realidade, contratos superfaturados. Mas tem como a gente provar alguma coisa de irregularidade nisso? Não, né? Quem deveria zelar pelo clube não zelava, oferecia salários absurdos e o jogador simplesmente aceitava com um sorriso na cara. E todos os jogadores entram nessa parte das renovações por salários astronômicos, tá? Inclusive Fábio, Léo e Henrique, jogadores que a gente sempre isentou daquela panela de Thiago Neves, de Robinho, de Egídio, de Fred, de Dedé, dessa galera toda. Então, gente, as lições ficaram, né? Da gente parar de cultuar jogadores, entender que todos são profissionais e estão ali pelo dinheiro, que quem ama o clube é a torcida. E esses atletas que não conseguem aparecer mais na mídia pelo seu próprio desempenho individual, normalmente têm recorrido à imprensa para aparecer, para ter algum brilhareco em cima daquilo que aconteceu com o Cruzeiro em 2019. A gente tem que parar de dar repercussão, de dar holofote para isso, porque se esses caras não
conseguem ter notoriedade pelo que eles fazem em campo, não é a gente que tem que ficar aqui remoendo coisa ruim de 2019. Vamos olhar para o presente, vamos olhar para o futuro. O Cruzeiro tá vivendo um momento bom, tá tendo uma semana que deveria ser absolutamente tranquila, né? Afinal, a gente ganhou 2 partidas, salário em dia, estamos dentro do G4, tem um puta jogo no domingo contra o Grêmio. Vamos focar no nosso momento, na nossa recuperação e deixar o passado para trás, tá? O momento do Cruzeiro é de esperança e o que a gente precisa é ter paz. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!